eu sempre falo isso. Sabe quando eu comecei a realmente entender biologia? Quando eu parei de dar aula presencial. Porque eu dava... Vamos pensar agora qual é a vida... O Oda me corrige aqui, mas o Oda é um pouco privilegiado porque dá menos aula, né? Mas um professor hoje, em média, ele precisa, para ganhar um salário bacaninha, dar pelo menos umas 40 aulas por semana. Não é só dar as aulas, você tem que preparar essas aulas. Os que preparam, nem todos preparam, né? A maioria não prepara, essa é a verdade. Caralho, o cara hoje veio a perigo. Hoje a gente veio para destruir, nem começamos a beber. Não, mas é verdade. O professor brasileiro, ele tem uma má formação. Isso é culpa das nossas faculdades, é culpa das faculdades de pedagogia. O Brasil é o país do mundo que mais tem faculdade de pedagogia, cara. Não existe outro país com tanto aqui pedagogo. Tem pedagogia e também sai advogado pra caralho. Exato. Só que assim, cara, são faculdades péssimas que você abre facilmente em qualquer esquina e, obviamente, você não vai formar bons professores. Essa galera tá à mercê, eles educam os nossos jovens, as nossas crianças, tá à mercê desses assuntos também. Por quê? Porque não tem tempo de estudar. O cara que dá 40, 50 aulas por semana e corrige prova no final de semana, ou tenta se recuperar, porque não é fácil dar 40, 50... Esse cara não tem tempo para estudar. Eu não tinha tempo para estudar. Eu preparava uma vez a minha aula, e essa aula, né, ela roda anos, assim, ó, que você... Daqui a pouco ela fica como uma casca de ovo, que você quebra ali, se você tirar a superfície, não tem quase nada ali dentro, sabe? A tua aula fica muito superficial. Quando eu parei E outra, né? Às vezes cada dia, eu ainda dava aula no Rio, mas eu dava aula cada dia numa cidade. Então tinha esse fator aí. Então não tinha. Às vezes eu lia uma super interessante no final de semana para tentar botar alguma coisa nova nas minhas aulas. Mas durante 10 anos eu tive muito pouco tempo para realmente poder me aprofundar e entender a fotossíntese. Tá. E aí quando eu saio da sala de aula e começo o projeto na internet, aí eu fico a semana inteira preparando uma aula só. Aí sim eu falo, cara, tinha coisa aqui para aprender. E aí eu começo a me enriquecer como intelectual, como professor. Mas a maior parte dos professores do Brasil não conseguem fazer isso. Não tem tempo para fazer, ou às vezes também não tem disposição, também tem cara, isso. O meu recorde foram 75 tempos por semana. Olha 75. só. Quanto tempo tu ficou assim? 5 anos, cara. Que isso, cara? Isso, tem professor que dá isso. 75 aulas. Eu nunca, fisiologicamente, eu não conseguia fazer isso. Coisa de doido. E aí, cara, que Quantas horas... escolas diferentes? Cara, eu acho que eram 8 escolas diferentes na semana. E aí a gente fica com o jaleco no banco de trás do carro, né? Só vai trocando o jaleco das escolas e vai pulando. E aí, né? pra O você que, ver, cara? Tu virou pai do nada? O que aconteceu, cara? Virou pai do nada. Na 5 verdade, filhos, né? Pô, na verdade, eu comecei a dar aula porque eu virei pai, né, cara? Eu tinha 21 anos de idade, estava no mestrado, e aí pintou Lorena, que tá assistindo. Beijo, Lorena, te amo. E aí eu comecei a dar aula e dar aula freneticamente, assim, tinha que ganhar um cascalho. E cara, ganha bem, né? Se você der 75 aulas por semana, você ganha bem. Ganha bem. Ganha bem Só que mesmo. também não vive, né? Não faz nada, não dá tempo de cagar. Vamos pô. chutar salário. Eu acho que um cara que faz isso hoje ganha uns 20, 30 mil. Não? Deu uma sucateada, talvez uns 20. 15 a 20 pau. 15 a 20 pau. Na minha época eu ganhava mais, 50, 60. Não, tô zoando. Aquela galera, poxa, mas na minha época, os professores de cursinho, eles tinham BMW. Eles andavam de carro importado. Lembra daquela época que os professores de cursinhos eram verdadeiras celebridades dentro dos cursinhos? E foi isso até que me motivou a ser professor, sabia? Mas só complementando, Juro. tá, justamente nessa época, a minha chave, o meu ponto de virada, você falou, pô, eu fui pra internet, tive mais tempo. Cara, meu ponto de virada foi que eu fui o primeiro brasileiro para ir para a Olimpíada de Biologia, né? Eu fui para a Olimpíada Internacional na Austrália. Caralho, que maneiro. Como observador. E aí eu voltei tendo que organizar a Olimpíada Brasileira de Biologia e fui coordenador aí por uns 15 anos, levando o time do Brasil para praticar e para competir lá fora. Isso é muito louco, né? Que a gente fala assim, pô, Olimpíada de Biologia, acho que a galera pensa que tá lá, vai lá, mitocôndria, vai, arrebenta! Força cloroplasta! Força! Mas não é, cara, tem prova prática, é mó doideira. E como o nosso papel lá é traduzir as provas, né? Então, pô, fui pra Olimpíada na Indonésia, Vietnã, Tailândia. E aí a gente tinha que traduzir as provas. Pô, Jubilu, imagina, sabe, 160 questões de biologia naquele nível. Então, volta e meia eu pegava, caraca, nunca vi isso na vida. O que é isso aqui, entendeu? Nunca vi. E aí aquilo, cara, eu sempre ia obrigando a estudar. Correr atrás para saber algo mais. Então o diferencial veio dali. Não veio daquela forma clássica de, não, vou sentar, vou pegar aqui o livro de bioquímica, de biologia celular. Nada, foi ali levando porrada. Foi na mesmo, pressão. né? Na pressão que eu fui aprendendo Max, senão já era.
Porra, maneiro pra caralho. Mas a gente leva isso pra sala de aula. Então eu dava aula, vamos dizer assim, pra elite da época, mas com uma formação muito fraca. E na minha época não tinha rede social, era Orkut no máximo ali quando começou. Mas eu dei muito tempo aula sem redes sociais. Então o teu pensamento ele ficava mais tranquilo, você tinha certos valores que você mantinha. Hoje, cara, o professor é bombardeado com tanta coisa que se ele não tiver uma boa bagagem intelectual e teórica, ele cai e leva isso pra sala de aula. Toda hora vaza vídeo aí de professores falando absurdos, né? E Jubi, eu vejo também que é algo grave, né? Assim, que a gente vê hoje. Já existia na época, mas hoje, pelo menos no Rio, está cada vez mais forte, são os sistemas de ensino, né? O cara, ele entra e tem ali 50 minutos que ele tem que dar aula de respiração celular. Isso era terrível. E assim, e se ele atrasa, meu irmão, já era. Porque toda a rede tá dando ali em 50 minutos de respiração celular, o cara já entra correndo, dá do jeito que ele tem que dar, porque na aula que vem já é a fotossíntese. E aí o aluno que quer discutir, que quer entender, esquece, cara. Esquece. E cada vez mais você tem essas redes sendo dominando. E aí você até, muitas vezes, cara, você não quer o professor Jubilu, Oda, que discute, que vai problematizar, que vai alfabetizar cientificamente. Não. Você quer o professor que dê aquele conteúdo naquele tempo para o aluno reclamar. Eu acho assim, ó. Não acho não, tenho certeza. Eu acho que a educação, ela gira em torno do professor, né? Hoje o grande problema do Brasil são dois, né, da educação. Bom, diria três, né? Mas a gente tem essa questão da má formação realmente do nosso professor, né? Formação do professor é ruim mesmo. Então, obviamente que isso, como a gente falou, se transfere para a sala de aula. A gente tem questão de gestão mesmo, de direção. A maior parte dos diretores são indicados, né? Não são realmente diretores, é vereador, é político, enfim. Às vezes o cara não sabe gerir a escola. E até questão política mesmo. A gente tem vários exemplos no Brasil hoje de programas que estavam dando certo e quando outro grupo político assume, destrói aquele programa educacional, enfim. Mas é certo hoje que, cara, um professor bem formado, ele faz total diferença na aprendizagem do aluno. Não existe nada hoje mais importante para a aprendizagem do aluno do que o professor bem formado. Com suas estratégias, cada um com as suas técnicas. Eu estava lendo um trabalho, era numa escola estadual também. E, cara, o ensino noturno, aquele das 7 até 11 da noite. Eu já dei aula no EJA. Eu comecei nesse. Maravilhoso. Eu amei. Eu também, cara. Os caras precisam daquela porra, né? Uma vibe diferente. Se tu é brother né? dos caras, cara, eles te respeitam muito, assim. Né? A comunidade, a galera toda ali, se respeitam muito, assim. Mas eles trouxeram... Era uma escola, obviamente, onde os professores estavam lá desmotivados, enfim, os alunos não ficavam, saíam da aula, enfim... E levaram uma professora super talentosa, de cursinho, para dar aula nessa escola. E foi um sucesso. Ou seja, todos aqueles alunos que eram taxados como, eles são desinteressados. Porque o professor... Tem muito professor que gosta de jogar a culpa pro aluno. Ou pra família, né? A culpa é a família, não tem estrutura, então ele não tem como aprender. E isso geralmente é pra comunidade mais pobre do Brasil, né? Tipo, é pobre, a família é problemática, esse cara não tem como aprender. Não, cara, ele tem sim. Mas depende do professor. O professor tem essa capacidade de fazer esse cara aprender. Mas muitas vezes transfere a responsabilidade para outro lugar que não seja ele. Então, se a gente tivesse professores mais bem formados, né? Óbvio, deixando o tempo para ele preparar a aula, para ele estudar, para ele se formar, enfim, para ele fazer uma faculdade legal, ou cursos de especialização, enfim. Cara, certamente a gente mudaria muito a educação no Brasil. Então, o professor é fundamental. A gente tem professor ruim que ele nem sabe que ele é ruim, Ele nem sabe que ele é ruim. E aí ele fica culpando... os alunos, enfim, ele fica... E a gente não tem... E quando a gente tenta implementar isso... Não, a gente não eu, mas quando você lê estudos de tentar implementar isso nas escolas... Tipo, vamos começar a ver se os alunos realmente estão aprendendo, vamos fazer testes, vamos medir, vamos dar aula de reforço, enfim. Cara, a maioria vai ter que sair da zona de conforto e eles são contra. E aí entra sindicato, e aí faz greve, e aí você não consegue tocar o negócio. Entendeu? Porque o cara vai ter que se mexer, sair da zona de conforto. Tem muito professor, qualquer ser humano... gosta de ficar na zona de conforto. Só que, cara, você está trabalhando com a educação e, cara, é meio clichê o que eu vou falar, mas é o futuro do país. Hoje a gente vê que educação e crescimento econômico estão diretamente ligados. Se você não tem uma boa base de pessoas intelectualmente desenvolvidas, cara, você não tem como... Tem empresa que quer vir para o Brasil não vem porque o trabalhador brasileiro tem má formação. E aí ele vai para outro país, entendeu? Então passa sempre pela figura do professor. Contar só uma historinha aqui do EJA que rolou comigo, cara... Por acaso, tá lembrando essa história esse fim de semana. Tava lá no EJA até no Pedro II, ali do Engenho Novo. E a galera mais coroa, assim, mais velha que eu até, tendo aula. E aí teve um dia que cheguei no pátio, veio uma senhora mais velha que eu,
Falou, pô, professor, eu queria te agradecer, mas quero falar para você o seguinte. Tem muito professor, até que vem dar aula pra gente, e acha que a gente é burro. Fala assim, não, tem que passar vídeo dublado, que legendas não sabem nem ler direito. Então, cara, tem professor que esculacha mesmo. Eu até sei que nesse momento vários professores devem estar odiando a nossa Não, fala. amanhã vai ter vários cortes e a gente vai ser destruído amanhã, sério, fica tranquilo. Sério, tá? E aí ela falou Sindicato assim, vai bater cara, na minha porta. tem vários professores que acham que a gente é burro, professor. A gente não é Exato. burro, cara. A gente só não perdeu tempo de estudo e tá voltando agora. E você deu aula de genética para mim, professor. Deu aula de genética lá, imagina, no EJA, pra galera mais velha. E queria te falar que hoje eu tive um dos dias mais felizes da minha vida, porque a minha filha está no 3º ano regular aqui durante o dia. E hoje, antes de vir para a aula, eu sentei e estudei genética com a minha filha e consegui explicar para ela a primeira lei de Mendel. Pá, a gente fez exercício junto. Eu nunca imaginei que eu fosse na vida conseguir fazer. Cara, acabou, né? Tu ganhou teu dia. E aí, quando você fala assim dos problemas, né? Eu concordo, obviamente, da má formação do professor, dos gestores. Cara, mas eu vou até tocar num outro ponto, que eu também acho grave, e esse eu acho até mais difícil de mudar, que é a falta de exemplo, cara. Como assim falta de exemplo? Outro dia eu tava vendo assim uma reportagem, cartinha do Papai Noel, estamos indo lá no orfanato levar os presentes para as crianças. E aí na reportagem, o que você pediu? Perguntava para as crianças no orfanato. Eu pedi um ring light. O que você pediu? Pedi um pau de selfie. Pedi... Porque a galera querendo ser, cara, no orfanato, querendo ser blogueira. Entendeu? O ponto que eu tô querendo chegar é você entrar numa sala de aula e falar, vamos estudar fotossíntese, respiração, genética. Para quê, professor? Eu já ouvi esse ano, pô, professor, só quero pegar o diploma mesmo. Pô, meu parceiro, pô, meu primo, mora lá na mesma comunidade que eu. Pô, ele tá ganhando R$200 por dia de iFood, cara, de entrega. Entendeu? Ele tá trabalhando com delivery, tá ganhando 200 prata por dia lá com a moto dele. Pô, 6 prata por mês tá ótimo, professor. E de fato, pensa aí, num cara que se forma em letras, que se forma em biologia. O cara, pô, estudou pra caraca ali, chegou depois de 4 anos de chega faculdade. nesse salário. Vai ganhar isso ou menos, se bobear. E o cara olha, pra que eu vou fazer isso? Aí o cara olha assim, cara, pra que eu vou estudar? Entendeu? Acho que falta o exemplo, de fato mesmo, que assim, estudar, se dedicar, cara, pode mudar a sua vida, pode mudar. Por isso que eu acho importante pra cacete a gente estar aqui. E é importante pra cacete, eu falar, cara, olha ali, meu professor, cara. Isso é uma coisa legal de vocês. É um exemplo, entendeu? Entendi. E de mostrar assim, cara, se tu estudar... Tem professor que vence na vida. Isso. E você pode transformar a sua vida sim através da educação, cara. Porque a galera tem muito esse... É um estereótipo, né? Que professor é morto de fome. Né? E eu acabei de falar, se o cara dá 40, 50 A gente reforça, aulas, a gente gosta de reforçar isso a gente também, brinca né? com isso, né? Mas eu nunca me coloquei, e muito professor se coloca nesse papel de vítima. Ai, meu Deus, coitado de mim. Eu nunca me coloquei nesse papel de, ai, meu Deus, eu sou professor, ganho pouco. Cara, eu quero ser um professor tão sensacional que eu vou cobrar o que eu quiser pela minha aula. Era isso que eu pensava. Então, nunca caí nesse discurso do sou professor e eu tô condenado a... O professor tem muito isso, voto de pobreza, que é amor só. Não, cara, você tem que pagar suas contas, você tem que viver bem, você tem que ter qualidade, você tem que dar menos aula para poder estudar. Então, tudo tá dentro desse contexto, né, de ser professor, né? Pô, mas assim, de fato, o que você tá falando faz muito sentido, porque... Muito difícil você encontrar alguém que sonha em ser professor. O cara que foi impactado por um professor, de certa forma. O cara que se apaixona por um assunto no nível dele querer dar aula daquela porra ali. Não é comum. É muito mais comum o moleque que é o ring light mesmo. E tem cada vez menos pessoas procurando a docência. Cada vez menos. Eu falei, eu queria falar isso, na verdade, eu esqueci o que eu ia falar. Mas a gente tem um problema sério de falta de professores. Hoje, só para um dado, 40% dos professores que estão no ensino básico não são formados na área. Por quê? Sei lá, o cara é físico e vai dar aula de história. Porque não tem professor para colocar. E isso está cada vez pior. Por conta das redes sociais, que o cara fica... O mundo mudou, realmente, o aplicativo, o cara começa a calcular. E realmente um pós-formado ganha pouco. Né? Ganha acho que a bolsa hoje bolsa de faculdade, de mestrado é R$ 1.400, né? R$ 1.700. Aí o cara não pode trabalhar.
Como é que você vai fazer mestrado para se formar ganhando Agora já 1.700? pode. Agora pode? Já pode. Liberaram, né? Mas na minha época Teve não um podia. aumento e já pode trabalhar com... Quanto que é a bolsa hoje de mestrado? Cara, eu acho que a bolsa tá 2.400 por aí. Mas é baixo. É baixo. Mas pode trabalhar, pelo menos. Mas, cara, mas você pode trabalhar. Mas se a faculdade não colocar as aulas todas concentradas num Você horário, tá fudido. você não consegue trabalhar, né? Se ela espalhar, porque muito professor universitário gosta de botar o horário que é bom pra ele, né? Ah, segundinha de manhã. Não pensa muito no aluno. Porque ele quer fazer pesquisa ou porque ele quer fazer outras coisas. Então, o que acontece? Você acaba querendo trabalhar, mas você tem uma aula de manhã, você tem um bloco de aulas à tarde, você não consegue trabalhar em lugar nenhum. Você tem que trabalhar à noite. Às vezes até a aula que invade a noite, vai até 7, 8 da noite. Então tem esse problema também, né? E aí o preconceito pode estar em tudo quanto é lugar. Eu tive preconceito em casa. Quando eu falei pra minha mãe, pô, mãe, vou fazer biologia. E eu era bom aluno, né? No ensino médio. Eu era bom aluno. Ela, ué, mas por que você não vai fazer medicina? Cara, porque eu quero fazer biologia. E aí, não, mas biólogo você vai ser professor, fiscal da natureza ou maconheiro? Acertou em todas, mãe. Só não fui fiscal da natureza. Então é isso. E aí encheu o meu saco, cara. Encheu o meu saco. E ó que minha mãe é da área de ciência. E aí quando eu entrei na faculdade, ela, não, você enxergou o futuro, vai fazer genética. E aí eu fiz ecologia, depois virei professor, pelo menos. Acertou nisso. E, cara, e dentro da faculdade, por exemplo, lá na UFRJ, a gente escutava muito. A gente sente aquele preconceito com o cara que escolhe ser professor. Porque tem, assim, essa máxima de que, se tu é bom, tu vai ser pesquisador, tu vai pra academia. É sério? Sério? Sim. E quem vira professor normalmente é o pior aluno. Tem até uma frase, eu não lembro direito, mas é uma frase pesada, né? Quem sabe faz, quem não sabe vira professor. Aham. Tem essa frase. Já ouvi isso aí. Então existe até esse estigma social que tá cada vez pior, né? Num mundo em que as pessoas acham que é fácil ser famoso, né? E aí você fala que vai ser professor e não tem reconhecimento mesmo. Meu pai dizia, pô, mas você vai ficar contando quantas pernas tem uma barata, sabe? O que você vai fazer da vida? Essa e é ainda fácil, você fala pô. que é E professor... quantas pernas tem uma barata? Quantas pernas tem? Isso, boa. Exápoda. Todo inseto tem 6 patas. O besouro E tem 6 aranha? patas também. Aranha, tu sabe quantas patas tem uma aranha? Tem 8. Boa. Que isso? Que a galera acha que aranha é inseto. Caramba. Vocês já tinham um opilião lá em casa. Pô, Que maneiro. porra é essa? Cara, o opilião Parente da aranha. É o parente da aranha. Parente. Parece é um aranhão, mas é um bicho super raro, assim. Mas tava morto lá em casa. Alguém matou ele. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.